Quando você relembra algo, basicamente você está recriando a memória. E se essa memória está ligada a um trauma, sob o efeito do MDMA, você consegue revivê-la profundamente, mas não consegue sentir medo. Dessa forma, é possível reconsolidar essa memória traumática, mas agora sem medo associado a ela. De todos os psicodélicos, o MDMA é o mais suave e também, por si só, o mais terapêutico. Nós escolhemos o transtorno do estresse pós-traumático porque toda a população está traumatizada. O MDMA é uma substância que diminui o medo e a ansiedade e aumenta a empatia e a confiança. Os resultados das primeiras pesquisas com pacientes de estresse pós-traumático são verdadeiramente impressionantes. Mais de 80% dos pacientes tratados melhoraram e eram pacientes com traumas até então considerados incuráveis. Este é o lugar onde nós fazemos os estudos e ali é onde fazemos as sessões com MDMA. Eu tomei MDMA, me pareceu uma substância reveladora de aspectos centrais da afetividade humana. Você de fato tem esse efeito empatogênico de ter amor pelo próximo, o que para o estresse pós-traumático tem tido efeitos extraordinários. É a oportunidade de a gente poder discutir novas formas de se tratar transtornos mentais utilizando substâncias psicodélicas. E em cima disso que se justifica uma pesquisa dessa importância, que é o MDMA no consultório. Realmente eliminar ou diminuir fortemente os sintomas como pesadelos, sofrimentos, angústias das pessoas que passaram por abusos, que passaram por violências. Preciso que as pessoas entendam que esse sofrimento horroroso tem cura. O que você vai ver agora é muito pessoal e privativo. A Raquel concordou em compartilhar isso. No vídeo, ela está sob efeito de MDMA. Meu Deus, é tão curativo. Muito obrigada. Obrigado a você que começou essa chama. Oh my God, it feels so wonderful to Me sinto tão maravilhosa de estar com você agora. I appreciate you sharing Por estar aqui, with me. eu agradeço muito a você. Eu não consigo entender porque estas medicinas não estão disponíveis para as pessoas que estão sofrendo. Um participante do nosso estudo escreveu em uma carta para o Dr. Grob. Para as pessoas que podem se beneficiar dessas medicinas, são presentes divinos. Todos os países e culturas na Terra têm pelo menos uma planta visionária que usam para alterar a consciência. 30 mil a 50 mil usuários religiosos e rituais de ayahuasca no Brasil. 80% dos mestres budistas dos Estados Unidos começaram suas práticas com psicodélicos ou usaram psicodélicos ao longo delas, porque isso aprofunda seu interesse nessas práticas. A maioria das pessoas não sabe, mas o MDMA realmente começou como uma substância terapêutica no meio dos anos 70 e começo dos 80. Até que algumas pessoas perceberam que podiam fazer muito dinheiro vendendo para festas e outros contextos recreativos. O êxtase foi legal até 1988. Um dos centros do uso do êxtase era Dallas. O êxtase, as pessoas faziam uma festinha e não tinham ressaca no dia seguinte. O maior desafio da corrida espacial não é a propulsão do foguete até Marte, mas é conseguir que você ponha lá alguns seres humanos numa pequena caixa confinada 2, 3 anos. Então eles começaram a pesquisar drogas que aumentem a possibilidade de convivência humana. E daí surgiu o MDMA desses patogênicos. Eu fui diagnosticada com câncer terminal alguns meses atrás. Ele me permitiu uma abertura a ter comunicação com a minha família de uma maneira que eu nunca conseguia antes. Se chama êxtase. E quem não quer tomar êxtase? O êxtase rapidamente se tornou popular entre todos, da dona de casa ao cowboy urbano. E ao redor do mundo, a droga preferida das festas. Essa é a cultura jovem baseada 50% em música, 50% em uma droga. Música eletrônica repetitiva soa incrível com êxtase. Em 88, o MDMA foi mundialmente proibido, o que levou sua imensa popularidade para a ilegalidade e a cena eletrônica para o underground.
A proibição de uma droga tão popular como o MDMA criou a substância mais adulterada da história. Hoje, existem literalmente centenas de outras drogas vendidas como êxtase. A maioria dos usuários não faz a menor ideia do que está tomando. O que estamos tentando fazer é projetar um mundo pós-proibição. E num mundo pós-proibição, os problemas com drogas não acabam. As pessoas continuam tendo problemas com drogas. A questão é como lidar com isso. Podemos lidar com isso sem prender as pessoas ou dar tranquilizantes. O que estamos demonstrando em festivais como Burning Man é que sim, nós podemos. A MAPS é uma empresa farmacêutica sem fins lucrativos dedicada aos psicodélicos e à maconha medicinal, financiada por milhares de doadores, onde desenvolvemos MDMA, maconha, LSD e outras drogas para medicações prescritas para seus potenciais medicinais. Os princípios das ações de redução de danos são muito semelhantes aos da psicoterapia psicodélica. Por isso, nós fomos capazes de treinar psicoterapeutas aprendizes que ajudam pessoas com experiências difíceis nos festivais. Usamos, então, a redução de danos para construir esse mundo pós-proibição, tanto ajudando muita gente quanto treinando novos terapeutas. Ter uma experiência psicodélica gera uma cascata de implicações políticas. Nos anos 60, essas implicações foram desafiadoras para a cultura da época, onde a proibição das drogas promoveu uma ruptura na sociedade. Agora, nós não precisamos mais fazer parte de uma contracultura. Podemos enriquecer a cultura maior, da qual somos parte, expandindo seus potenciais. Tem muita pesquisa por trás disso, tem muita experiência humana que já se provou transformadora e curativa para as pessoas. Por que excluir os psicodélicos da conversa? Nós tivemos que focar em cura de doenças por razões políticas. Mas acredito que teremos muito mais gente feliz e muito mais relações bem-sucedidas se as pessoas puderem ser assistidas por MDMA para conversarem umas com as outras e para se estudarem melhor. Mudando do fundamentalismo para uma espiritualidade direta. As pessoas vão olhar para a guerra às drogas como uma das políticas mais equivocadas da história. O movimento das raves é um antídoto para o fato de que, para muita gente, os rituais religiosos disponíveis não funcionam. Então, tiveram que criar seu próprio. Para algumas pessoas, usar uma droga é a única maneira de ter uma experiência muito diferente do mundo. Drogas se mostram indispensáveis para mutuas pessoas para exemplificar a possibilidade de mudança na consciência. Perguntados quão importante foi esse evento nas suas vidas, 78% disseram: essa é a experiência mais importante da minha vida. E agora nós temos um modelo para investigar como o organismo humano é capaz dessa mudança tão radical na percepção e no comportamento. O MDMA definitivamente me deu uma sensação de compaixão e de amor. Ele torna a terapia muito eficiente. Antes da terapia, ter TEPT era um pesadelo. A terapia com MDMA realmente comprime anos em um único momento. 9% da população de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo tem diagnóstico de estresse pós-traumático, e muitos desses milhares de pacientes com traumas incuráveis. Nós já temos a aprovação e autorização do Ministério da Saúde para realizar tratamento com 4 pacientes em 2016. Você pode ajudar a legalizar a terapia psicodélica no Brasil. Participe da nossa campanha, faça sua contribuição. Muito obrigado.